Bom, meus alunos, aqui ainda nós temos algumas outras matrizes. O que seria uma matriz transposta? A matriz transpostas é onde eu transformo a minha quantidade de linha e coluna ao contrário, se tornando 3 linhas e 2 colunas. Que nem aqui a ordem é 2 linhas e 3 colunas, certo? Eu vou transpor isso daqui para 3 linhas e 2 colunas. Como que eu faço isso? Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a minha primeira linha e vou transformar em coluna. 2, 5 e 3. E a minha segunda linha, eu também vou transformar em coluna. 9, 7 e 4. Desta forma, ela acabou se tornando uma matriz de 3 por 2. Isso é o que a gente chama de matriz transposta. Agora, o que é uma matriz oposta? Oposta, a gente já sabe que é tudo aquilo que é o oposto. Então, eu quero transformar esta matriz aqui, em uma matriz oposta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses números de dentro da minha matriz e multiplicar por menos 1. Nós sabemos que todo número vezes o 1 é ele mesmo. Então, a única coisa que eu preciso fazer é regrinha de sinal. Se aqui é menos e aqui é mais, o meu número vai ficar menos 1, certo? Se aqui o 0 é um número nulo, ele não leva sinal, então eu só repito ele. Aqui o menos 4. Se é menos e aqui é menos, sinais iguais, ele vai ficar mais. Ou eu posso, para facilitar, fazer da seguinte forma: colocar todos os meus números que estão aqui nessa matriz com o seu oposto. Qual que é o oposto de 7? É menos 7. Qual que é o oposto de menos 6? É o 6 positivo. Qual que é o oposto de 2 positivo? Menos 2. Então, uma matriz oposta é quando os seus números se colocam na sua oposição, tá bom? A matriz nula é quando não aparece valores para essa matriz, o que ela acaba se tornando nula. Agora, nós vamos falar sobre a representação genérica de uma matriz. Então, eu coloquei aqui um probleminha para vocês. Construir a matriz de A, onde A e J, 2 por 3, sendo A e J, 2 e menos J. Prof do céu, o que é isso? Primeiro, nós vamos ter que construir uma matriz. Então, vamos colocar ela. É uma ordem de 2 por 3. Então, vai ser 2 linhas e 3 colunas, né? Então, 2 linhas e 3 colunas. Como nós não temos valores, nós vamos colocar na ordem de A e J. O que significa essa ordem de A e J? É onde a minha matriz, o meu número ali, eles têm os mesmos elementos. Por exemplo, aqui eu vou representar a primeira linha aqui. A é a primeira linha e a primeira coluna, certo? Aqui, A de novo seria primeira linha e segunda coluna. O terceiro, A, primeira linha, terceira coluna, certo? Agora, aqui para nossa segunda linha, qual é como nós vamos poder
como é que fala, gente? Como que eu vou representar? Então, se é a minha segunda linha, a minha matriz vai ser a segunda linha, e aqui não é a primeira coluna? Primeira coluna. Aqui já é a minha segunda linha, né? E a minha segunda coluna. Aqui também, a minha matriz é a minha segunda linha e terceira coluna. Aqui eu já fiz a representação de uma matriz 2 por 3, onde eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Mas ela pede para mim construir essa matriz, né? E representar ela sendo que o valor dessa matriz vai ser calculado por 2 vezes I menos J. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar. 2 vezes I menos J. O que seria o meu I? Seria a quantidade de linhas. E o meu J? Quantidade de colunas. Então, eu vou ter que fazer essa operação para cada uma desses elementos aqui. Por exemplo, o A11. Como que eu vou calcular o A11? Eu vou pegar a fórmula. 2 vezes o I, qual que é a minha primeira linha, né? 2 vezes 1, menos primeira coluna, que é o 1. Então, 2 vezes 1, 1. 1 menos 1 vai dar 0. Opa, desculpa, 2 vezes 1 é 2, né? 2 menos 1 vai ficar 1. A professora deu uma voada aqui agora. Agora eu vou calcular o meu A12. Então, eu posso já ir construindo a minha matriz aqui, ó, com os meus números. A minha primeiro número com a minha primeira coluna vai ser 1. Agora, vamos pro A12. Então, a minha fórmula é essa. 2 vezes quantos que é a quantidade de linha? 1. Quanto que é a quantidade de coluna? Menos 2. Então, vou fazer 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Então, no lugar do A12, eu vou ter o número 0. Tá ruim a minha câmera, né? Agora, vamos para o A13. A13. Vou usar a mesma fórmula. 2 vezes a minha primeira linha, menos a minha coluna, que é o 3. Agora é só calcular. 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, eu tenho 2, mas devo 3, ainda vou ficar devendo 1. Então, o terceiro termo da minha primeira linha vai ser menos 1. Agora, vamos para a segunda coluna? Então, A21. Sabendo que 2 vezes I menos J. Então, 2 vezes o I, que é a minha coluna, aqui é a minha linha, 2, menos J, que é a minha coluna. Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1 vai ficar 3. Repito 3 aqui em cima. Agora, vamos achar o A22. O meu termo, a minha fórmula que eu vou usar é 2 vezes I menos J. Então, vai ser 2 vezes a minha quantidade de linha, que é 2, menos a minha quantidade de coluna, que é 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 vai ficar 2. O segundo termo da minha segunda linha vai ser 2. Agora, a 23. Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes a minha primeira linha, aliás, o meu número de linhas, menos o meu número de colunas, que é 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1.
Então, meu último termo aqui da minha segunda linha vai ser o número 1. Essa aqui é a minha matriz de formação diante da minha fórmula, 2 vezes I menos J, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar, tá?